Oi, gente, bom dia. Eu sou a Paula Jacob, eu sou head de conteúdo aqui na Oxygen. A Andrea está no Vivatech, como vocês já sabem, então quem vai apresentar a aula de hoje sou eu. É, Só para quem não sabe também, além de trabalhar na Oxygen, eu sou professora de alguns museus aqui em São Paulo. Então, não é a primeira vez que eu dou aula, mas é a primeira vez que eu dou aula aqui na Oxygen. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou. Eu fiz um formato um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, então, enfim, com outras referências bibliográficas, acadêmicas e tal. Então, eu espero que a gente consiga aqui conversar sobre um assunto que eu acho que é super importante da gente falar, que são os relacionamentos na era da solidão, porque isso cruza vários assuntos, não só do meu interesse como pesquisadora, mas acho que do interesse de todos nós, de como a gente resgata essa sensação de pertencimento e de despretensiosidade que eu acho que a vida acabou, a vida digital acabou engolindo muito rápido, né? Enfim, que tem um videozinho só do clássico momento scroll TikTok antes de dormir. É, A solidão, ela se tornou uma questão de saúde global e a gente vive numa era super conectada, né, como eu estava falando. Só que ao mesmo tempo, essa sensação dessa falsa sensação dessa conexão digital, ela cria o inverso, né, que é um vazio extremo, principalmente dos jovens. E aí a gente traz essa pergunta no começo da aula como uma reflexão aí que vocês podem ir pensando ao longo do nosso encontro aqui, que é: você se sente mais solitário hoje, né? Como tem sido as relações que vocês têm tecido, tanto com pessoas quanto com cônjuges, amigos, familiares, pessoas que vocês trabalham, enfim, como que tem sido essa troca? É uma troca genuína, não é? Enfim, fica aí esse grande questionamento. Aqui é um pouquinho do nosso encontro hoje, a gente vai entrar na parte de contexto, né? Então, a solidão como uma epidemia. E digo isso porque a OMS, ela coloca a solidão como uma... Ai, deixa eu só tentar tirar vocês aqui da frente. Ah, eu não estou vendo meu mouse. Aqui, pronto, desculpa. A solidão como epidemia, ela, em 2023, na OMS, ela reconhece isso como uma prioridade global, justamente por conta de tudo que está acontecendo no mundo, principalmente com os jovens, como eu estava falando também. Então, a gente tem altos níveis de solidão, principalmente entre 13 e 17 anos, que é uma idade super importante também para traçar laços, né? Então, a gente tem ali um caminho da infância para a adolescência, que na adolescência os jovens eles já estão ali mais constituídos de si, tentando entender em quais grupos pertence, quais gostos tem, quais relações quer é, seguir para o resto da vida, que tipo de relação quer seguir para o resto da vida, e é justamente nesse período que os jovens estão justamente solitários. E aí tem um- uma quantidade infinita de situações, inclusive uma pandemia, que muitas crianças, jovens, adolescentes fizeram escola, né, e faculdade, que são esses momentos de novo, criar esses laços, criar essas amizades, tudo mediado por telas, né? Então, as aulas serem online, você não ter atividade em grupo, né? De você conseguir encontrar com as pessoas fisicamente, enfim, acho que tudo isso também gera essa sensação de solidão e não pertencimento. E aí, a OMS coloca esse dado que eu acho interessante de colocar aqui para vocês, que a solidão ela pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Então, de fato, é uma prioridade de saúde. E aí isso está vinculado também com o aumento de depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. Aqui tem uma pesquisa de Harvard que a gente trouxe, que é super importante também, que chama Loneliness in America, Just the Tip of the Iceberg. Então, 21% dos entrevistados relatam se sentir solitários, e aí 67% não se sentem parte dos grupos significativos, 61% não acham que têm amigos ou familiares próximos, 65% se sentem fundamentalmente desconectados uns dos outros, e 63% sentem que seu lugar no mundo não é importante. Então, você tem uma falsa sensação de que a sua existência não vale nada, né? E aí eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E aí os motivos, né, desse sentimento de solidão entram aí. 73% citam a tecnologia, falam das famílias que passam mais tempo juntos, que não passam mais tempo juntas. Acho que as pessoas estão muito ocupadas e cansadas e culpam dificuldades mentais, individualismo extremo e falta de habilidades relacionais. E aí, antes de começar a entrar um pouquinho mais nessa questão, principalmente desse lugar do narcisismo digital, enfim, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
Mas nem toda solidão é uma solidão ruim. Então, eu já queria trazer aqui a diferença que, pelo menos, a psicanálise enxerga da solidão. A solidão benéfica, que a gente comumente conhece por solitude, é aquela em que entendemos que não precisamos do outro em absoluto para existir. Então, não é que eu coloco todas as minhas fichas emocionais na pessoa com quem eu me relaciono, e é independente se é um relacionamento amoroso ou não. É, isso não me define, né, então eu não coloco tudo, né, todas as minhas demandas, todas as minhas noções de vida, tudo nessa outra pessoa, né. Essa pessoa ela é importante para mim, mas não só, eu também sou importante para mim. E aí, no ato de você se colocar como importante na sua vida e não depositar todas as fichas nas outras pessoas, dá essa sensação de que você sozinho cria espaços de criatividade, de autoconhecimento, de uma experiência que é muito rica para você, então você gostar de passar tempo sozinho, como um lazer, digamos assim, não é um problema. O problema é quando a solidão ela vira uma solidão patológica, que aí entra a parte negativa da solidão, que ela é sentida como uma humilhação social. Então, por exemplo, as pessoas que tem muita gente que não gosta de sair para jantar sozinho, ou não gosta de ir ao cinema sozinho. Não porque não gosta da atividade, porque todo mundo gosta de sair para jantar, todo mundo gosta de ver um filme, né. Mas é a questão do olhar do outro sobre si. Então, eu não vou no cinema sozinho porque, as pessoas estão pensando que eu tô, tipo: "Ai, olha que fracassada, não tem ninguém para vir ao cinema com ela. Ai, olha que coitada, né, tá jantando sozinha". Só que esse tipo de pensamento é um pensamento que é uma construção social que faz com que a gente se sinta, inferior por não ter uma companhia. E isso é super perigoso, porque a gente precisa se sentir bem com a nossa própria companhia, né. E aí eu trago aqui, eu sou uma pessoa do cinema, acho que vocês já se acostumaram com isso. Então eu trouxe vários exemplos de filmes, no caso do Lost in Translation, que é um filme da Sofia Coppola que eu amo, que chama Encontros e Desencontros em português, tem uma mudança de chave na solidão e na solitude da Charlotte, que é a personagem, vivida pela Scarlett Johansson. Então, nessa cena primeira aqui, na parte de cima do slide, é o momento que ela tá muito ainda, na demanda do namorado dela, que levou ela para o Japão e que não tá nem aí pra ela, porque tá, tipo, fazendo o trabalho que ele foi fazer ali com as modelos e tal. E aí nessa parte de baixo, por mais que pareça uma cena melancólica, é uma cena que ela faz uma mudança, porque ela decide ir sozinha para Kyoto e faz uma viagem que muda a percepção dela da própria solidão e do que faz ela ficar bem com ela mesma, né, e é uma viagem que transforma ela. Então, o filme trabalha bastante esse lugar da solidão, negativa e da solidão positiva, né, como que a gente pode enxergar esses 2 espaços. Eh, aí aqui pensando no que eu estava falando antes espera aí, eu preciso voltar aqui. Eh, essa coisa da gente não conseguir ficar sozinho com alguém, né, e dar espaço para essa indiferença, vazio, ressentimento e menos-valia, isso tem muito a ver com essa noção neoliberal, né, que a gente tem que a solidão, na verdade, ela é uma coisa positiva. "Ah, que legal, que maneiro ser sozinho, porque aí você é livre, você tem seu tempo, você é dono de si, não sei o quê", mas excesso de liberdade também é uma prisão, né, então a gente não pode associar uma coisa à outra, porque isso também deixa a gente num lugar, de uma pressão de que a gente precisa funcionar como um eu sozinho, né, então eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer a empresa dar dinheiro, eu tenho que não sei o quê, eu sou autônomo, eu blá-blá-blá, e aí tudo vira sobre um grande eu, né, e não sobre um grande nós. E aí a gente vira uma sociedade que é muito individualista, né, acho que a gente já está aí tem exemplos inclusive políticos, econômicos, sociais, espirituais, mentais que têm acontecido no mundo que mostram bastante o quanto que a gente perdeu essa noção de alteridade, né, e isso tem muito a ver com esse lugar da gente colocar quase como se todo mundo fosse um potencial, eh, influenciador, uma potencial empresa, uma potencial não sei o quê, então é tudo volta para o eu, né, para o si. E aí as redes sociais obviamente aprofundam muito isso, né. Eh, aqui a Norina Hertz, que é uma economista e autora do livro O Século da Solidão, ela fala que o neoliberalismo mudou a forma de pensarmos sobre nós mesmos e nossas responsabilidades uns em relação aos outros. A ideia predominante é: pense apenas em si mesmo, que é justamente o que eu estava falando. A solidão em rede, no caso, né, da tecnologia,
você tem uma falsa sensação de vínculo, né? Então, eu sigo tudo isso de pessoa, vejo meus amigos ali, desde o Orkut, né, tem essa noção, mas o Orkut ele tinha ainda um fortalecimento de comunidade por conta do jeito que a rede social funcionava. E a partir do Facebook, essas coisas começam a mudar um pouco, porque aí você tem o perfil da pessoa é importante, não a comunidade que ela faz parte, né? E aí você já tira esse senso de coletivo e entra num senso individual, que é a sua página, o seu feed, as suas fotos, o que você posta, o que você fala, o que você coloca na sua bio, quem é você, né? Tipo, tudo vira sobre essa coisa que a gente tem, um jargão social meio quem é você na fila do pão, né? Todo mundo é alguém ou quer ser alguém hoje em dia na fila desse pão. Então, a tecnologia, ela parece que você tem uma conexão com alguém, mas na verdade você não tem, porque as relações elas ficam 2D, né? Tipo, pensando numa tridimensionalidade, você não tá vendo a pessoa na sua frente, você tá vendo a imagem que está ali num feed, que tem mediado por uma tela, que tem um brilho, que tem não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo isso cria essa barreira, né, da empatia, né? Porque se você não está vendo essa pessoa, eu vou falar um pouco disso mais para frente, você dá espaço, por exemplo, para discursos de ódio, porque você não vai xingar alguém na rua do jeito que as pessoas às vezes xingam outras nas redes sociais, né? Meio essa a lógica. E aí, entre 2.000 adultos estadunidenses de 19 a 32 anos, usar as redes sociais por mais de 2 horas diárias dobrou o risco de se sentir isolado, né? Então, isso é um dado super preocupante. E aqui no Brasil, a gente tem pessoas de 11 a 18 anos que passam uma média de 6 horas diárias isolados no quarto em frente às telas. Isso também é e aí, se está, né, entre tarefas de casa, obviamente, mas tem ali videogame, redes sociais, enfim, outras plataformas que se usa, vídeos, etc, etc. Então, você tira também a possibilidade dessa visão que a gente tem, é, de corporificar mesmo as pessoas, né? Eu que dou aula, por exemplo, eu gosto muito de dar aula presencial, porque aí você sente as pessoas ali, né? Você tem outra dimensão do que está acontecendo. É, aqui, a geração do quarto, né, que é um livro do Hugo Monteiro, que a gente trouxe, é, ele fala que a gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver relações profundas, porque a gente está preferindo essas relações mais rápidas e orgásticas, né, que você tem esse lugar do jackpot, né, que as redes sociais fazem com a nossa cabeça, e aí a sociedade é uma sociedade mais rápida, que volta para o eu, e é coberta muito de medo e frustração, porque você entra também numa lógica de comparação, né? Putz, o fulaninho tá assim, eu não tô. Putz, a pessoa tá viajando muito, eu não tô. Putz, né? Tudo isso gera angústia, gera sentimento de comparação, gera, tipo, várias coisas. E aí imagina a gente, adulto, já se sente desse jeito, imagina uma criança que tá ali olhando para os coleguinhas na escola e vendo como é a vida deles nas redes sociais, o recorte da vida deles nas redes sociais, e coloca esse lugar de comparação. Putz, não tenho tanto dinheiro. Putz, eu não tenho esse carro. Putz, o meu pai não é não sei quem. Putz, tipo assim, isso claramente afeta, né, as pessoas. No caso das meninas, essa questão dos distúrbios alimentares terem voltado para as redes sociais é uma coisa super preocupante, porque aí ela vai olhar a garotinha que está ali, sei lá, ou tomando remédio, ou não comendo, ou, enfim, glamourizando algum tipo de distúrbio alimentar, e ela vai achar que ela também precisa ter isso, né, para pertencer. Então, isso vai criando essas falsas sensações de pertencimento, porque, na verdade, você pertence pelo lugar errado, né, não pelo afeto, você pertence pelo vazio. E aí, aqui o New York Times tem essa matéria maravilhosa que chama Como a Tecnologia Criou a Receita da Solidão. E aí é uma pesquisa, na verdade, que Harvard fez com 500 adolescentes para entender a relação deles com as telas, né, e a solidão. E mais de 50% não tinham nenhuma interação social por menos de uma hora. Tipo assim, isso eu acho muito preocupante, né? Você não conseguir segurar uma conversa pessoalmente com alguém por mais de uma hora. Tipo assim, quais são os interesses das pessoas hoje em dia? Só ficar no celular, né? Então, isso de fato é um problema, né? E aí não existe essa relação ainda, né, de causalidade entre as telas e a solidão, numa pesquisa que olhe para isso, mas existe um consenso entre os pesquisadores quanto à correlação entre os dois, né? Eu acho que não tem como não pensar nisso. E aí, de onde vem essa solidão? Aí, entrando um pouco no. A gente dividiu aqui em subcapítulos, né? Então, o papel da tecnologia. Eu gosto bastante, eu trouxe alguns livros, né, para essa aula. Tem um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo, ele fala sobre a crise da narração.
Então, eu queria começar essa parte das redes justamente falando sobre o perigo do storytelling, né? Que é o grande ponto que ele trava aqui nesse livro, que é como o storytelling, enquanto marketing digital, ele acaba criando communities. Só que não, communities não são comunidades. Dentro de uma noção social histórica, que as comunidades antigamente, voltando lá alguns anos, as sociedades elas se fortaleciam por meio de conversas, Ah, por meio legal. de histórias que eram faladas, por meio de contos que eram passados de geração em geração, e aí isso fortalecia esse sistema de laços, né, entre as pessoas que estavam ali, às vezes em torno de uma fogueira contando uma história, ou mais para frente, fazendo, mesmo que seja alguma coisa relacionada ao teatro, à poesia, à performance artística, etc., você ainda tinha essa, esse laço social que é transgeracional, né? Então você vai contando histórias para criar essas comunidades. E hoje em dia, essa contação de histórias, ela não é mais uma contação de história nesse sentido de criar laços, ela cria essas falsas comunidades que ele vai chamar de community, porque a community ela vira um sistema de mercadoria, então você pode criar ali a sua base de seguidores ou qualquer coisa do tipo, fazer seus stories que somem ali por 24 horas e aquilo dá, de novo, a falsa sensação de que você conhece essa pessoa que você está seguindo e também a falsa sensação de que você pertence a esse círculo de amizade com essa pessoa que você nunca viu pessoalmente, provavelmente, né? E aí nos falta, ele vai falar, né, que nos falta o hábito da contação de histórias. E quanto mais a gente tem pessoas falando, postando, curtindo, etc., menos a gente tem pessoas ouvindo, né? Então, se todo mundo fala, quem está escutando, né? Então, acho que isso também é um ponto importante da gente pensar aqui, porque a comunicação, né, os relacionamentos, eles são trocas, né? E aí, independente se é relacionamento amoroso ou não, mas você precisa criar diálogo, né? E se a gente só fala, a gente enquanto sociedade, quem que está ouvindo, né? Essa mensagem está chegando para quem exatamente? Como que vira esse canal de comunicação, né? Que é uma coisa super básica para quem estuda comunicação. Você tem uma informação que precisa ser falada para alguém. E aí, que meio que você vai usar para se comunicar com essa pessoa? Mas como a gente tem usado esse meio de comunicação, que seriam as redes sociais, deturpou completamente esse lugar da onde sai a informação e para onde chega essa informação. E aí eu trouxe aqui o filme Sweat, que é um filme sueco que está na MUBI. Ele acompanha uma influenciadora fitness e a vida dela gira em torno dela ser uma influenciadora fitness, né? E é um filme que vai quase como se fosse um thriller psicológico, né? Ele não é tão profundo assim, mas acho que ele levanta questões bem interessantes, que ele leva a gente para esse lugar de tipo como essa mulher ela acaba ficando muito sozinha, muito vazia, porque quando ela tá com as pessoas, que aí ela é uma influenciadora fitness, ela faz esses eventos presenciais, enfim, de correr, pedalar, etc funcional e tal, mas ela chega em casa, ela é sozinha, ela não tem ninguém, ela come pouco, daí ela chega e dorme, tipo, ela não tem um tempo não cultiva um tempo bom com ela mesma, né? Aí aqui a cultura da indiferença, ela parte desse lugar, né, que eu estava falando um pouquinho antes. Tipo, se você só tem pessoas que falam e pessoas que não escutam, como que você vai criar esse lugar da alteridade? Como que você vai mostrar que existem diferenças entre as pessoas, né? E que tá tudo bem a diferença entre as pessoas, porque aí no fim das contas o algoritmo ele vai criando essas bolhas, né? E aí o historiador Christopher Lasch, ele tem um livro que chama A Cultura do Narcisismo, que ele vai analisar a sociedade norte-americana dos anos 70, e aí ele fala isso nos anos 70, tá? Que nem tinha redes sociais nem nada. E aí é um livro que eu acho ele bem contemporâneo, né? Ele tem ferramentas que a gente consegue analisar até hoje como que tá esse comportamento social. Então você tem esse lugar, obviamente, impulsionado pelo American Dream, né? Que a gente comentou até no Trend Talks, no último Trend Talks que a gente fez, que ele tá em decadência e não é nenhuma surpresa. Mas assim, você considera a pessoa bem-sucedida aquela que explora a própria imagem como se fosse um personagem. Então a gente está vivendo esse lugar do espetáculo, né? Você perde uma autenticidade, uma despretensiosidade da vida, porque tudo parece calculado, né? E aí aqui
tanto o Churran, que é esse filósofo que eu estava falando antes, quanto o Christian Dunker, que é um grande psicanalista brasileiro que a gente tem aqui, eles falam que a palavra ela é essencial para essa mediação, né? Então, ao invés da gente só falar ou só ouvir, a gente precisa exercer essas duas coisas, né? Então a gente precisa ter a empatia da escuta, que eu acho que é uma qualidade que a gente acabou perdendo, né, por conta das redes sociais. E aí aqui eu trago dois exemplos, né, tanto da indiferença no âmbito pessoal, então quem eu assisti Sex and the City muitas vezes, e eu acho que a Carrie, ela é uma personagem muito narcisista, então tem um episódio que é o episódio que a Miranda acaba de ter um filho, e ela não está sabendo lidar, ser mãe solo, né, num primeiro momento, com o Steve não estava tão perto, ela estava ali vivendo uma vida porque ela não queria parar de trabalhar, então ela estava ali nas responsabilidades do escritório de advocacia, etc. E a Carrie liga para ela, não escuta nada do que ela está falando para reclamar do Big mais uma vez, né? Então isso mostra a indiferença num âmbito pessoal, mas a indiferença ela também pode ser aplicada num âmbito social. E aí tem um filme da Netflix, que no caso chama A Indiferença, que é uma jornalista que denuncia casos de abusos de crianças, principalmente de meninas, que foram acobertados, né, em situações tanto religiosas quanto políticas. E aí você potencializando essa indiferença é justamente esse lugar de você não conseguir criar ferramentas para proteger, por exemplo, as meninas, né? A gente está com um filme brasileiro que chama Manas, que fala bastante sobre isso também. É, e aí o Churran, que está aqui, ele fala das histórias que conectam as pessoas umas com as outras, na medida em que fomentam a capacidade da empatia. Elas criam uma comunidade. Então a gente só vai ter essa sensação de pertencimento e comunidade se a gente tiver esse lugar da empatia. Aí aqui, continuando um pouquinho na cultura da indiferença, as redes sociais, no fim das contas, as plataformas hoje, elas acabam reforçando, por conta do algoritmo, bolhas específicas de conteúdo. Então, você limita o contato com outras pessoas, com outras línguas, com outras realidades. Enfim, tipo, tudo acaba virando, tipo, a microbolha da microbolha. E aí você tem também espaços, por exemplo, para os red pills, que a gente falou bastante no encontro da Masterclass, né, sobre adolescência, série. E aí você vai criando essas bolhas emocionais que elas são super rasas, né, no fim das contas, porque você não cria uma dinâmica de aprofundamento, né, desse sentimento de pertencer de fato, né? As pessoas hoje em dia elas relatam muitas coisas de tipo, ai, não sei, não tenho tantos amigos, ai, não consigo mais me relacionar com as pessoas, ai, eu não consigo marcar um café com as pessoas que eu gosto, porque fica nessa coisa de, tô vendo nas redes sociais, tô falando no grupo do WhatsApp, como se isso fosse o suficiente, mas no fim das contas não é, né? Então, assim, o tempo que se passa nas redes sociais, que tal virar essa chave, né? Colocar esse tempo numa meia hora que você encontra alguém, vá na livraria, sei lá. Experimente outras coisas, né, para além das telas. E aí, voltando ao Christian Dunker, ele fala que tem um agravamento dos imperativos morais do foco, da auto-organização e do planejamento. Então, você cria essa desconexão, e aí você a desculpa, né, que o capitalismo, neoliberalismo dá, é justamente esse lugar do: "Ah, mas eu estou focada trabalhando. Ah, eu preciso me autogerir. Ah, eu tenho que ter o planejamento", porque aí volta para aquela noção do eu como essa grande empresa, entre aspas, que o contemporâneo tem feito a gente se sentir. E aí isso acaba dando espaço, mais uma vez, para o ódio, que é o que eu estava comentando dos red pills. Aí aqui a gente tem alguns dados de tempo de tela e tempo presencial, né? Então, os jovens passam 7 dias, 7 horas por dia online e apenas 40 minutos em conversas presenciais. O tempo com amigos caiu 30% nos Estados Unidos. E aí aqui, de novo, né, o dado das 6 horas por dia no Brasil. Daí, pensando em como que as redes sociais causam essas armadilhas, né, da dopamina e da gratificação instantânea, justamente pelas recompensas imediatas. Então, você posta uma foto, recebe curtidas, comentários, likes, mensagens, ai, tô sendo querido e quisto por todo mundo, que legal. Só que aí isso acaba muito rápido, aí você precisa postar mais uma vez para você ter esse pico de novo de recompensa, né? E aí isso acaba criando um vício no cérebro que reduz essa tolerância à frustração. Então, hoje em dia, a gente vê também muitas crianças que não sabem lidar com adversidades da vida, né? Porque acha que tudo está nessa lógica
do eu quero agora, eu preciso disso, eu preciso ser recompensado por isso, eu preciso, tipo, como se tudo fosse um grande ganho, né? E aí a gente tem essa falsa sensação de satisfação momentânea. E aí aqui tem uma matéria da Futurism que fala sobre a promessa da IA, que o Mark Zuckerberg justamente sugere que a IA pode preencher uma lacuna das amizades. Isso é um perigo imenso, né? Eu pelo menos acho. Mas porque já que a média de amigos caiu, então você pode ser amigo do seu chat GPT, sei lá. Só que isso, de novo, né? A gente está caindo em mais uma armadilha. Ah, então a gente criou esse probleminha aqui, né? Pensando no Mark Zuckerberg. Ai, desculpa, mundo, criei o Instagram, ele tá causando essas coisas, mas que tal vocês serem amigos do seu chatbot, né? Tipo, dando uma solução que na verdade não é uma solução muito boa, né? Vocês percebem que, tipo, por exemplo, quando as pessoas falam que estão fazendo terapia no chat GPT, isso é muito perigoso, porque o chat GPT, ele responde ao que você alimenta ele, né? É, os psicanalistas não são assim, né? Quem faz análise sabe disso. Então, é muito difícil você querer substituir um laço que já está muito fino, né? Essa linha está muito tênue entre você e seus amigos, por exemplo, e você criar uma amizade com o seu bot, que vai ser sempre uma pessoa que vai te falar, ai, você é incrível e tudo mais, né? Dependendo do jeito que você alimenta ela. E aí você continua cultivando mais ainda essa cultura do eu, do eu, do eu. Ai, peraí, pulei. Aqui na matéria do The Guardian, né, eles falam: usuários intensivos do ChatGPT tendem a ser mais solitários e emocionalmente dependentes da IA. Não é nenhuma, acho que nenhuma surpresa, né? Então você tem uma minoria que não se relaciona emocionalmente com um chatbot, é, e os usuários eles acabam usando uma voz de gênero diferente para, às vezes, por exemplo, um homem está usando um chatbot e coloca uma voz feminina, né? Porque aí vira meio uma coisa Her, né? Aquele filme do Spike Jonze. E aí você cria uma relação pela voz feminina, achando que essa voz feminina é a sua namorada, né? Enfim, isso acontece bastante, parece meio ficção científica demais, mas não é. E aí você ter esse problema da humanização excessiva da IA é justamente colocar em risco essas relações emocionais que já estão completamente em risco. E aí o Mashable fala, né, a promessa da IA, então as IA Companions não são seguras para menores de 18 anos. Os pesquisadores também identificaram conteúdos perigosos, como linguagem sexual, estereótipos racistas e sexistas, incitação à automutilação e comportamento emocionalmente manipulador. E aí a gente tem também de volta, né, não sei quem lembra, mas ali no começo dos anos 2000 e alguma coisa, tinha muitas comunidades, não necessariamente no Orkut, mas comunidades na internet, que estava ali no seu comecinho, né, desse lugar da identificação por interesse, né, nas redes sociais, que você tinha incitação ao suicídio, por exemplo, como, você tem que se matar mesmo, você é péssimo. E hoje em dia isso acontece bastante, né, nos grupos de WhatsApp das escolas, enfim, são situações extremamente preocupantes, né, os bullying que acontecem nas escolas aqui em São Paulo, que levaram muitos jovens, muito criança ainda, a cometerem suicídio por não se sentirem o suficiente perto dessa massa de outros estudantes, que é justamente tem a ver com a alteridade que eu estava falando e com essa cultuação do eu, dos ganhos e tudo mais. Então a gente precisa de medidas de segurança que protejam esses jovens das redes, né? Por isso que é extremamente urgente a regulamentação. E aqui o Washington Post fala, né? O que podemos fazer? Aí é uma meia-culpa que as redes sociais vão fazer, né? Então, tipo, lança o botão de reset, que aí apaga as recomendações. Aí o TikTok lança uma ferramenta de meditação a partir das 10 da noite. Aí você dá essa também, foi mal, né? É um morde a sopra, né? Aí você dá mais controle para os usuários, mais ou menos, né? E aí você fala, beleza, cumpri comigo, né? Mas é melhor do que nada. Aí aqui a gente tem um pouco da cultura da performance, que é esse narcisismo digital e a validação social. Então a psicanálise, ela olha muito o narcisismo não só como uma coisa, porque o mito de Narciso, ele não fala só sobre essa pessoa que se afoga na própria imagem, né? Na verdade, ele estava muito ali necessitado do que as pessoas estão vendo dele. Então você não só precisa cultuar a sua imagem, como você precisa cultuar a sua imagem a partir do que os outros te validam da sua imagem, né? Então é uma lógica bem perigosa de cair.
E aí você intensifica isso com as redes sociais, obviamente, porque você faz o conteúdo de acordo com o que o algoritmo está entregando para as pessoas, ou que as pessoas estão curtindo mais e tudo mais. E aí você tem essa possibilidade de ser, de, na verdade, não ser, né? De estar qualquer coisa que você queira estar. Então, de repente, vocês devem ter exemplos aí na cabeça de vocês, de pessoas que vocês acompanham nas redes sociais, que num dia estava falando de livro, no outro dia estava falando de dieta, num dia estava falando de cinema, no outro dia estava falando de, sei lá, gastronomia. E não que as pessoas não possam se reinventar ou ter gostos, etc. Mas é muito nítido como essa virada de chave, ela acontece justamente é, porque o algoritmo está pedindo para ela, né? Ah, é legal falar disso agora, então vou falar disso agora, e de repente muda, e de repente muda. E aí você acaba tendo essas pessoas que falam de tudo, né? Que a gente chama de tudistas, e na verdade elas não estão falando de nada, né? Então, de novo, a gente cai nessa armadilha de falar, 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 mas quem escuta? Que conteúdo é esse que a gente está vendo, né? Que pessoas são essas que a gente está acompanhando? Que relevância tem isso, né? É, e aí aqui a gente entra um pouco mais, né, no mote da aula, que é justamente os relacionamentos, eles também entram nessa lógica. Então é muito comum você ver as pessoas hoje em dia se relacionando com outras, e não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade também, como uma possibilidade de branding pessoal. Então, eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela me traz isso, vou me relacionar com essa marca porque ela me traz isso. Eu vou ter um namorado XYZ porque a imagem dele me traz benefícios comerciais, por exemplo. Isso, de novo, parece uma bobagem, mas de fato acontece. Então, a intimidade ela acaba virando também parte desse conteúdo, né? E isso afeta muito como que as pessoas estão vivendo. Então, você não tem, de novo, falo bastante da autenticidade, da despretensiosidade, porque tudo parece uma grande mentira, né? Então, você não tem espaço, as pessoas vão. Eu frequento muito livraria, né? As pessoas vão às livrarias, elas chegam lá com o celular na mão, tirando foto, fazendo vídeo para o TikTok, etc., porque ela não está ali para ler um livro, comprar um livro, tomar um café, etc. Não, ela está ali para fazer o conteúdo dela. Talvez ela compre o livro, talvez ela tome um café, mas o objetivo da ida dela até aquele lugar não é curtir o espaço, conhecer alguém, conversar com alguém de um livro, alguém que você não conhece, dar espaço pro inesperado. Não, ela vai lá com um roteiro pronto, etc, etc. E isso causa, né, uma sobrecarga emocional e falta de tempo, né? Porque se você manipula todas as coisas da sua vida para que elas sejam instagramáveis, por exemplo, você tem um abandono afetivo imenso, né? Porque você não está ali vivendo aquela experiência, por exemplo, com alguém. Você está ali porque você quer fazer fotos, você quer fazer vídeos, você quer não sei o quê. Você não curte o momento, né? É, e aí você tem uma vida que ela é condicionada toda numa vitrine. Porque aí você tem a cultura da performance, você tem um interesse na produtividade, até no tempo livre. Então, preciso monetizar a minha yoga, preciso monetizar a minha corrida, preciso monetizar. Então, assim, até o esporte, que muitas pessoas fazem por pura e simplesmente gostar, vira uma demanda. E aí a geração Z, ela cai muito nessa armadilha, né? Então, 50% dos jovens dizem se sentir que precisam ser úteis o tempo todo, mesmo em momentos destinados ao relaxamento. Então, por isso que as pessoas também não conseguem é, ter tempo de leitura, porque tá lendo o que todo mundo tá lendo esse livro, então eu vou ler também. Não gostou do livro, mas se força a ler o E livro. aquilo Enfim, tipo, tem não está várias, tem sincronizado, várias, entendeu? tem Porque ele várias. entende Acho que que é tem noite alguém quando eu ligo o com farol. Ele- o microfone aberto. Obrigada. É, então não é só sobre a tecnologia, né? É uma precarização do tempo de existir. Então a gente parece que está dentro da própria lógica das redes sociais, né? Do jackpot. Então o nosso dia ele também precisa estar cheio de momentinhos que tragam essas recompensas, né? E aí você tem a economia da atenção versus a presença. Então, enquanto as redes sociais estão tomando o nosso tempo como um produto, né? Porque o tempo de tela ele é monetizado para essas empresas, a gente está dando o nosso valioso tempo de vida para esses lugares, né? Então você acaba criando essa noção de uma escassez do nosso propósito, né? Então você não tem mais atenção plena, presença plena, meditação, enfim, essas coisas, esses exercícios de estou focado nisso aqui, né? A nossa vida ela acaba ficando muito fragmentada, né? Como se a gente tivesse 150 abas abertas na nossa cabeça e você não sabe achar onde está saindo a música, né? Para fechar essa aba que está saindo a música sem querer. Então a gente está mentalmente ausente, desculpa,
e a gente acaba criando barreiras para nossa vulnerabilidade, porque a gente também precisa performar num lugar de tipo, ah, eu sou muito incrível, então eu preciso ser o melhor em tudo que eu faço. E aí aqui alguns medos modernos que vêm desse lugar justamente é da intimidade e da frustração, né. Então a Bell Hooks tem um livro maravilhoso que eu indico para todas as pessoas, deem de presente para quantas pessoas vocês conseguirem, que chama Tudo sobre o Amor. É um livro que faz parte de uma trilogia, e que a Bell Hooks vai analisar todos os espaços de afeto da nossa sociedade, desde o papel da religião, até o papel das amizades, até o papel dos relacionamentos amorosos, né, entre homem e mulher, 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 homens, homens, enfim, né, tipo essas relações, eh, de casal mesmo, né, até a criação, o discurso de ódio, enfim, é um livro muito, muito bonito, e muito importante de ser lido. E aí ela vai falar nesse livro, tem um capítulo que fala, né, das comunidades, que o nosso medo de cultivar a intimidade de fato, então a gente quer amar, mas a gente não quer correr riscos, né. E aí ela fala uma coisa muito bonita no livro, que o amor é o que o amor faz, então ela trata o amar como uma ação. Então você não pode ser tão passivo nesse lugar, né, de amar, amar é um verbo, né. E aí a gente tem esse filme da Apple TV que chama Fingernails, que apesar de eu achar ele tem algumas coisas do roteiro dele que não aprofundam tanto a questão, mas é uma história que é meio o Her, assim, né, nesse lugar de uma ficção científica, com essa estética mais vintage, e eles fazem testes, né, na ponta dos dedos para compatibilidade. Então eles só começam a se relacionar porque eles têm, sei lá, 100% de compatibilidade. Só que aí a personagem, que é essa menina ruivinha, ela trabalhando com o personagem do Riz Ahmed, que é o ator que está na parte de cima da tela, eh, ela começa a se interessar por ele. E aí ela fica muito confusa, tipo: "Ah, tá, se eu já sou casada", né, ela é casada com o personagem do Jeremy Allen White, "se eu já sou casada com ele, se deu 100% de match com ele, como assim eu tô me interessando por outra pessoa?", né, e aí ela cai nessa armadilha da desse medo da frustração, né, então tem muitas pessoas hoje em dia também teve uma época, acho que uns 2 anos atrás, que tinha tipo uma trend, assim, nos aplicativos de date, que eu até fiz uma reportagem na época, que as pessoas elas colocavam tiques, né. "Ah, se você tem isso, não fale comigo. Se você não sei o quê, se você não sei o quê", tipo assim, fazendo uma lista de quase como se fosse uma lista de supermercado, né, pra evitar qualquer tipo de frustração. E isso é terrível, né, porque viver é também aprender a lidar com as frustrações, né. E aí a gente acaba caindo de novo, né, naquele texto também muito brilhante, atemporal do Bauman, que fala das relações líquidas. Então a gente vive uma era de ligações frágeis, né, e a oferta é grande, então você acaba criando de novo essa falsa sensação de liberdade. Se você tem tanta coisa livre, tempo livre, escolhas e etc, etc, você acaba ficando aprisionado na liberdade. Então, na verdade, a Hannah Arendt tem um livro maravilhoso, bem pequenininho, que chama Liberdade é para ser livre, que é justamente na lógica da Bell Hooks, né, o amor ele é um ato, né, uma ação. E a liberdade ela também precisa ter uma finalidade, o livre, né, e não o aprisionamento. Então, essa essa mudança, assim, também de perspectiva social, acaba aprisionando mais a gente. E aí a Forbes aqui é uma sequência de matérias que estão falando sobre, os medos modernos, né, em um floodlighting, a nova tendência de namoro da geração Z. Então você se refere a compartilhar vulnerabilidades muito cedo em um relacionamento, na tentativa de criar uma intimidade instantânea. E aí o termo é cunhado pela Brené Brown, que é uma pessoa que a gente traz bastante aqui na Oxford, como se a vulnerabilidade virasse um teste, né, então você tem aí ansiedade, carência de limites e vícios em redes estão ligados a esse oversharing, especialmente entre os jovens. E aqui a gente tem a Gazeta de São Paulo também fala do relacionamento throning, que está cada vez mais comum entre os jovens, que é um relacionamento que fala sobre aumentar o status social. E aí você cria essa lógica de exibição, né, então você exibe o seu companheiro, a sua companheira, como uma possibilidade de monetização, né, então até, de novo, a intimidade ela acaba virando uma mercadoria. E aí você cultua ainda mais essa cultura da aparência, que obviamente afeta a autoestima. Aí tem uma matéria da Marie Claire que fala do situationship, que acho que é uma coisa mais, conhecida das pessoas, que fala sobre essa nova forma de se relacionar, né, que é uma amizade, namoro,
não tem rótulo, não tem compromisso definido. Aí você tem ali 839 milhões de visualizações no TikTok desse assunto. E aí você, obviamente, né, a gente vem aí de uma toada de situações que têm acontecido no mundo. Então você tem pandemia, você tem essa revolução das tecnologias, você tem um aumento também das redes sociais na vida das pessoas, e aí você tem medo de distrações emocionais, e aí tudo isso acaba virando esse lugar, a gente está vivendo isso aqui, mas a gente não quer colocar rótulo, porque eu também não quero sofrer, e aí, tipo assim, fica o tempo todo se cerceando de riscos, sendo que, na verdade, está se colocando em risco justamente pela falta de possibilidade de maturidade emocional, né? Aí as red flags do amor moderno, o love bombing, que também acho que é uma coisa mais conhecida entre as pessoas, que é quando alguém fica tipo, ai, te amo muito, e aí some. Aí joga muita coisa na pessoa, manda flores, faz declarações, etc, 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 e é isso em 3 dias, e aí na semana seguinte desaparece, né? Aí faz o famoso ghost. Então você tem um ciclo aí também de jackpots, né? Então, olha como essa noção que a gente está vivendo de redes sociais, ela atrapalha também o jeito que a gente se relaciona com as pessoas nesse lugar afetivo, né? E aí os relacionamentos em transformação, como que estão essas intimidades, né? Então vamos lá pensar o espaço da casa, o espaço da troca. Aqui a gente tem o abandono de um romance em favor da amizade platônica, que nasce muito desse boy sobriety, né? Não sei quem acompanhou nas redes, mas que fala muito sobre não quero me relacionar com homens héteros porque eles fazem coisas absurdas. E aí você cria essa tag, né, de boy sobriety. E isso é reforçado também pela cultura pop, né, pelos artistas, enfim, tanto da música quanto do cinema, ali no paralelo, né, no offline, de você criar relações de amizade mesmo, né? Então você meio que se relaciona com a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, de um jeito muito, enfim, platônico mesmo, né? E aí 55% dos jovens dizem valorizar mais as suas amizades do que relacionamentos românticos. E aí a tendência aponta para um novo modelo relacional centrado em laços afetivos não românticos, em resposta à exaustão emocional e à necessidade urgente de conexão real. Aí aqui tem alguns exemplos, né, de artistas que vivem isso é, no paralelo. Aí aqui tem vivendo separados, né? Como que tá esse modelo de relacionamento em que os casais eles têm casas separadas, quartos separados, mesmo com filhos, enfim, você acaba criando outras dinâmicas de relacionamento para você criar espaços de uma solitude possível, né? De você ter ali o seu momento, de você não entrar na pira do relacionamento perfeito ou dessa idealização do amor romântico, que infelizmente ainda acaba definindo muito a nossa vivência, né, enquanto sociedade hoje. A não monogamia em ascensão, então você tem aí também vínculos afetivos de outras formas, né? Então você é mais flexível, coletivo, é, essa alta demanda emocional, ela acaba virando um lugar de, bom, beleza, eu vou dividir aqui o meu afeto com outras pessoas, né? E não tem necessariamente a ver com uma liberdade sexual, mas muito mais a ver com um lugar de afeto e cuidado, criação de filhos. Então, por exemplo, na Suécia, as mulheres hoje em dia elas estão fazendo muita inseminação artificial, tendo os filhos, e elas criam comunidades só de mulheres, que homens não entram, independente seja o pai ou não, o namorado ou não, enfim, elas vivem esse lugar da troca entre mulheres cuidando de crianças, né? O platonic parenting também, então quando a amizade vira família. E aí você tem vários exemplos, acho que na cultura pop disso, né? Por exemplo, desde o Friends até Modern Family, enfim, acho que tudo isso acaba criando essa noção de rede, né? De coparentalidade intencional. Então você entender que o núcleo familiar é, dessa ideia de amor romântico, ele não é o suficiente para criar uma família, criar uma criança, né? Você precisa de várias pessoas envolvidas ali, tios, amigos, outros parentes, né? A escola, enfim, você acaba colocando esse lugar, o núcleo familiar, ele não é só o que basta, né? Você pode transpor para outras redes, né, de afeto.
E aí aqui a gente também tem a reascensão do Lavender Marriage, né? Que antes era uma coisa mais para maquiar, tipo, o homem é um homem gay, mas ele não quer contar para a família, e aí ele casa com uma mulher e eles têm um acordo, né? Isso acontecia muito nos anos 60 e 70, e hoje em dia isso volta, mas não com essa mesma intenção, porque no fim das contas a geração Z é muito mais aberta sobre identidade de gênero e sexualidade, mas justamente por uma questão de custo de vida. Então é mais fácil você morar com seu melhor amigo, né, ou colocar ali como se fosse um casal, porque você precisa dividir as contas, porque às vezes as famílias estão pressionando algumas coisas, então você cria essa possibilidade de um lavender marriage, justamente por esses outros parâmetros econômicos e sociais. E aí aqui a gente tem também, tipo, além dos dating apps, né, o Bumble for Friends, o Hey Vina e o Time Left, que são aplicativos específicos para amizades, né? Então você tem um Tinder para amigas, e aí é só para mulheres poderem marcar encontros de interesses em comum. Comunidades e pertencimentos. Então, como que a gente retorna para esse nós, né? Então, são laços horizontais, seguros e recorrentes que ganham valor. Aí você tem a busca por pequenos círculos de confiança, clubes de leitura aumento, né? Porque aí você acaba criando um vínculo com pessoas a partir de um gosto em comum. A espiritualidade compartilhada, a gente tem um Pius só sobre religião, né, e religiosidade, e os grupos de meditação, o culto, etc., também viram esses espaços de conexão, principalmente entre os jovens. O Geneva, que é um aplicativo que ele organiza as comunidades por interesse. Então, se você tem um hobby, corrida, e aí você só vai encontrar, eu gosto de exposição de arte, aí, né? Tipo, ele te coloca é, nessa estrutura de fórum dentro dos lugares que você gosta de habitar. O Substack também é um outro tipo de comunidade, que você assina essas newsletters, mas você tem um feed ali que é organizado não por pessoas que você segue, né? Tipo, como se fosse um Twitter as antigas, né? E aí você acaba olhando outras coisas, conhecendo outras pessoas, lendo outros textos, entrando em contato com coisas que não necessariamente são pautadas por um algoritmo, né? E aí a intimidade no offline, ela acaba virando um luxo, que é esse momento que todo mundo hoje em dia fala, quero sair das redes sociais, né? Parece que estar nas redes sociais não é uma coisa mais legal, né? No sentido cool da palavra mesmo. Então você tá no offline, é você priorizar o que está acontecendo fora das telas, né? Então, você criar noites de jogos, tem acontecido muito com jovens. No nosso Pios de Third Places, a gente fala bastante disso. Então, você vira um hábito, sei lá, você ter jantares íntimos com seus amigos, proibição de celular dentro da casa, né? Te deixa o celular longe, vamos viver essa experiência desse jantar aqui, não precisa criar conteúdo em cima desse jantar, né? Então, retomar essas atividades que são cotidianas e que são importantes para fortalecimento de laços, que antes estavam virando só uma coisa tipo, vamos se juntar, e aí chega na casa da pessoa, faz um monte de stories, e aí tem isso, e aí o patrocínio do jantar, enfim, né? Vira uma coisa muito dessa autopromoção. E aí, de novo, a volta dos terceiros lugares, né? Então, o papel das livrarias de rua nesse lugar, dos cafés, desses espaços de convivência coletiva, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muitos Sescs, né, que acho que preenchem bastante esse lugar do encontro, da possibilidade do encontro, das atividades manuais, atividades físicas, é, e o resgate desse tempo maior, né, para as práticas, né, não virar só uma coisa de 15 minutos, 20 minutos. E aí, como que as marcas olham para isso, né? Então, hoje em dia, eu trouxe aqui dois cases de marcas de beleza que eu acho que elas são bem importantes. Deixa eu só ver o tempo que eu tenho. Tá. Já está acabando. A Glossier, ela é uma marca que nasce, né? A Emily Weiss, ela era uma jornalista da Vogue americana e ela tinha um blog de beleza e a partir desse blog ela cria a Glossier, que é tipo uma super marca de maquiagem nos Estados Unidos. Ela tem uma entrada absurda com a geração millennial e a geração Z, porque ela cria esse senso de comunidade entre as clientes, que eles nem chamam de clientes, né? Eles chamam de, tipo, amigas da marca. Tipo, tem outra linguagem também, né, para falar com essa mulher. E aí você tem desde um ice cream truck, né, que criaram dois sabores de sorvete a partir das cores de um novo produto que eles estavam lançando, e aí eles deram esses sorvetes, né, ficavam na fila para pegar esse sorvete nos
tanto na primavera quanto no verão nos Estados Unidos, eles fizeram essa ativação. Eles fazem muita ativação com pessoas desconhecidas, né? Então, não necessariamente influenciadores, chamam as clientes de determinada loja para fazer um evento, criar rotinas, mostrar os produtos, mas isso acaba gerando também um encontro dessa comunidade, né? Então, aí uma, sei lá, vira amiga da outra, né? Marca outra coisa para ficar junto e tal. E aí uma outra atividade que eles fizeram recentemente era o Glossy Run, e era um dia de atividades fitness que as amigas da marca estavam ali e faziam essas atividades coletivas e se conheciam e passavam um dia juntas e tudo mais, e tudo isso sem o celular, né? Aqui no Brasil a gente tem a Vicky Botê, que é da Vicky Seridono, que também é uma pessoa super influente, né, nas redes sociais, principalmente por causa do Dia de Botê, que era o blog dela no canal do YouTube. A Vicky tem uma trajetória bem parecida com a Emily da Glosser, então ela também era jornalista, trabalhava na Vogue aqui no Brasil. Ela sai da Vogue, investe bastante, né, no blog dela, e ela cria a marca, né, a Vicky Botê, já com essa comunidade fiel formada. Então ela vai fazer também, eu não tô conseguindo trocar. Ela vai fazer também atividades offline, né? Então, recentemente ela lançou 3 cores novas do batom Sensa, e aí ela fechou uma livraria aqui em São Paulo, né, a Bibla, para falar de literatura, para falar de contos, porque o nome dos batons tinham a ver, né? É prosa, conto e poesia, alguma coisa assim. E aí ela cria, fecha essa livraria, muda a identidade visual ali da fachada da livraria para colocar a marca ali, só que ela não chama só as influenciadoras, ela chama também as fãs dela, né? Porque ela tem uma base de fã imensa. Então você vai gerando, né, essa noção de pertencimento muito interessante. E aí a campanha agora de Dia dos Namorados é o presente que eu me daria, né? Então isso tá super conectado, né, com o jeito que a geração Z vê as relações. Aí aqui o Nike Running, que também é um movimento que ficou super forte, né, da Nike, tem 6 milhões de seguidores no Instagram. É uma comunidade que se fortalece a partir do gosto pela corrida, então eles fazem eventos em diversas cidades do mundo, eles promovem pessoas que não necessariamente são pessoas famosas também, então você já dá essa sensação de que todo mundo ali pode estar conectado só pelo fato de gostar de correr. A mesma coisa o Inner Circle, que é um aplicativo de date que teve uma reformulação global, né, da mensagem dele, que ele não tem a intenção de deixar as pessoas não precisam deixar de ser solteiras, né, no aplicativo, mas sim se conectar pelos interesses que elas têm em comum, né? Então, a corrida é uma coisa forte, né? Eles fizeram uma parceria com a Olímpicos recentemente para uma corrida aqui em São Paulo. Os filmes, livros, clube de arte, música, né, shows, encontros offline, que também o celular não é permitido, enfim. Aqui a Lego também tem esses espaços físicos e digitais, né? O site da Lego é super legal, tem uma parte ali que era tipo Play, e aí Play with Family, enfim. E aí você cria também esses joguinhos, né? Então essa parte aqui de baixo da imagem, ela mostra bastante isso, né? Como que você interage com seus filhos a partir dos brinquedos que eles já têm, ou entre amiguinhos, né? Que tem os prêmios. E aqui você tem também, mais uma vez, as livrarias de rua de São Paulo que estão fazendo encontros intergeracionais com uma programação voltada para a literatura infantil. Então, você tem shows, você tem leitura comentada, você tem leitura interpretada, você tem essas atividades que lotam essas livrarias. Eu não sei quem aqui já foi, mas eu super indico a Casa Cosmos, a Megafauna ali da Cultura Artística e a Bibla, que todo final de semana tem essas atividades. Inclusive, a Casa Cosmos vai fazer um arraial de festa junina essa semana, se eu não me engano, no domingo. Então, fica aqui o convite para quem tem filho. Eu acho que é um espaço super legal que também dá esse convite ao presencial, coloca as crianças em contato umas com as outras, em contato com a arte, que também faz parte, né, desse lugar de formação. E aí aqui fica as nossas lições, né, dessa aula. Como que a gente se reconecta e ativa de volta esses laços, né? A qualidade importa mais que quantidade, rituais são ferramenta relacional. Então você criar o hábito de sair com alguém, um grupo de amigas, toda semana, a cada 15 dias, quarta-feira à noite a gente vai se encontrar, né? Slow friendships, então você ter mais tempo com os seus amigos e menos o swipe.
Aí você tem essa coisa do o outro precisa caber na sua agenda, né? Então, às vezes a gente fica muito, ai, tô ocupado, tô ocupado, tô ocupada, e acaba não vendo os amigos por muito tempo, né? Só que tá ocupada com o que exatamente, né? Então, olhar essas prioridades do dia, onde gasta tempo, onde não gasta. E as relações, elas precisam de manutenção, checar, convidar, lembrar, recolocar o social no centro. Em vez da performance e da produtividade, você prioriza a convivência. A comunidade começa no cotidiano, e também pela palavra. E aí, como você pode abrir mais espaço para a conexão no seu dia a dia? É isso, gente. Aqui tem alguns livros que a gente traz, depois eu mando lá no grupo, que serviram de bibliografia para esta aula, e indicações de filmes e podcasts. Aí aqui a nossa pesquisa, se vocês puderem, responder o que que vocês acharam do encontro. Eu espero que vocês tenham gostado, a primeira aula que eu dou aqui para vocês. Mas, enfim, eu espero vê-los em breve. Deixa eu só ver, parar de é, compartilhar só para eu ver o chat. Hum. Ah, que bom. Obrigada, Cristiana. Obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. É, vou falar, vou mandar tudo lá no nosso grupo das livrarias infantis e mando os livros todos que eu comentei aqui. Boa semana para vocês. Ah, e a Tipit mandou essa coisa do Fica Conversas. Tipit, eu amo. Eu tenho o cardzinho do Fica, e além de lindos, né? Eles são ótimos para fazer essa brincadeira das conversas, das trocas. Não sabia que era você que cuidava disso. Depois a gente conversa sobre.